Nosso Pai Celestial, essa é a nossa intenção esta noite. Congregamo-nos para somente crer, apenas crer no Senhor Jesus. Há aqui esta noite os que estão enfermos e aflitos e dedicamos nosso culto esta noite à cura dos corpos enfermos e débeis. Agora, como o cantor acabou de cantar esse lindo hino, então Jesus veio. Que Tu venhas à cena por nós esta noite, Senhor, e cures todos os que estão aflitos e que não haja uma pessoa fraca em nosso meio esta noite. Concede, Senhor, e ajuda-nos enquanto olhamos para a palavra agora para achar fé suficiente para esta hora. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Há óculos aqui que alguém perdeu e foi achado na igreja. Se lhe pertence, está aqui na plataforma, no púlpito. Agora, sei que muitos estão trabalhando e têm de ir para casa cedo. Não vou falar por muito tempo e depois teremos fila de oração pelos enfermos. Isso me dá a oportunidade de atender algumas emergências. Daqui a pouco estiveram na sala, atendi agorinha mesmo, antes de entrar. Agora, alguns deles, claro, estão numa condição muito grave. Também estive atendendo chamados e orando pelos enfermos, vendo a mão de nosso Senhor Jesus curar os enfermos e aflitos. Como Ele é maravilhoso. Agora, não é com frequência que temos esses cultos de cura, porque normalmente o Espírito Santo vem. Se há algum caso de emergência, discerne rapidamente, seleciona e diz algo a respeito. Então os demais, nós talvez não seja muito grave, os deixamos passar. Pensei, estando aqui 2 vezes hoje, devíamos dedicar um culto à oração pelos enfermos. Creio em curar os enfermos. Creio que é uma ordem bíblica. Não podemos pregar isso sem o evangelho completo, sem incluir isso. Agora, é possível, ainda não sei, ainda não telefonei para casa esta noite. É possível que domingo que vem ou eu esteja por aqui de novo. E se não ouvirem algo de nossa parte esta semana, se Billy não avisá-los, se não ouvirem, então estaremos aqui de novo domingo que vem, dia do trabalho, para repousar ou para ir para casa. E assim tentaremos, querendo o Senhor. Agora, se não ficarem sabendo, acho que Billy lhes dará um cartão, lhes dirá durante os cultos de alguma maneira, de modo que, se ele não lhes telefonar, é porque estarei voltando para o próximo domingo. Irmão Neville, está bem um dos cultos? Oh, está ótimo. Se alguém quer saber, este pequeno Collins aqui, e durante o tempo dos 7 selos, os médicos disseram que esse garotinho com febre reumática tinha de ficar deitado de costas e beber de canudinho, que era só isso. E o pai e a mãe o trouxeram de casa e o puseram no quarto. Oramos por ele e o Senhor Jesus curou-o tão completamente que ele voltou para a escola e as autoridades os questionaram quanto a isso, ligaram para o especialista que tratava dele, não conseguiam acreditar. Ele não conseguia acreditar em tal coisa, trouxeram o garoto para o exame e estava perfeitamente normal e bem. Então Jesus veio. O poder do tentador foi rompido. Sabem, é estranho. Eu ia pedir para alguém cantar esse hino esta noite. Enquanto ministrava lá na sala, aqui veio alguém cantando. Aqui, então Jesus veio. Se não fosse cantado, eu ia pedir para alguém cantá-lo antes de pregar esta noite. Então ele opera tudo certo. Agora, muitos de vocês ficaram por aqui até pela manhã. Os que longa distância têm a percorrer, aprecio esse esforço. Alguns dirigirão para casa esta noite e terão de trabalhar amanhã cedo e sei que é difícil. Então, quando penso e vejo isso, tenho indisposições também, sabem? Fico melancólico. Chego a ponto de o que me afeta ao ter essas indisposições quando fico sobrecarregado é que Satanás chega dizendo: ora, ninguém se importa com você. Você não tem nenhum amigo no mundo. Estão vendo? E assim isso. Lembrem-se, não sou imune à tentação. Vejam, tenho de vencer isso. Quando olho para trás e vejo algo assim, devolvo direto em sua cara e digo: que me diz disso? Isso me ajuda a vencer. Que me diz disso? Como um certo amigo meu sentado na reunião aqui, havia um clã, tipo de um clã que não cria em cura divina. Vieram a este jovem recentemente e disseram: não há nada nisso que estão pregando lá sobre cura divina. E este homem mora em Kentucky, bem perto de uma idosa que, quando estivemos no acampamento Acton, estava morrendo de câncer. E sua irmã foi à reunião aquela noite com lenço na bolsa que tinha levado consigo. E o Espírito Santo chamou a mulher lá atrás, nunca esteve naquela região antes, e lhe disse que tinha o lenço na bolsa com que estava lá, que tinha trazido de casa, e sua irmã estava em certa cordilheira lá morrendo de câncer no estômago. O médico tinha desenganado e disse: vai, põe o lenço sobre a mulher, porque assim diz o Senhor, ela viverá.
Aquela foi a noite em que os vizinhos lá em cima acharam que tinha o exército da salvação por lá quando o irmão Ben chegou e pôs... E então aquela senhora foi tão perfeitamente curada que faz seu próprio trabalho e o da vizinha. Assim, esse jovem, sabendo disso, disse, então explique o caso dela. Isso encerrou o assunto. Explique, você sabe que ela estava com câncer. Ela esteve aqui em Louisville e os médicos fizeram a operação. Se viraram e disseram, costurem-na, mandem-na de volta. Não há nada a fazer. E agora, ela está perfeitamente normal. Bem, disse, explique isso. Encerraram. Sabem, a Bíblia disse, e não puderam dizer nada de errado, pois o homem estava lá entre eles em quem se operou o milagre. É aí que, isso envergonha Satanás, o homem estava lá em quem se realizou o milagre. Deus ressuscita os mortos? Aqui mesmo está um homem ressuscitado dos mortos. Deus cura os enfermos? Que coisa. Mãos poderiam se erguer por toda parte. Deus cura os enfermos. Sabemos que Ele é grande. Eu sou. Não o grande eu era. Eu serei. Eu sou. Eu sou que é sempre presente em todo lugar, o tempo todo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, para me apressar, vamos abrir agora a bendita Bíblia. Quero ler uma passagem que me deixava perplexo quando a lia. E quero ter uma fila de oração esta noite e orar por todos que queiram receber oração. E agora vamos abrir em Marcos, São Marcos, capítulo 11 de São Marcos. E vamos começar a ler por volta do versículo 22 do capítulo 11 de São Marcos. E muitos de vocês conhecem essa escritura, é muito familiar. Era a escritura em que eu estava pensando, irmão Russell, quando ele me falou e disse sobre aqueles esquilos. Foi a mesma escritura em que eu estava pensando. Sempre tem sido um enigma. Ele disse, se tu disseres. Não se eu disser, se tu disseres. Agora leiamos. Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Agora, então a fé está baseada no perdão, e então... Como dissemos esta manhã, tentando levar a igreja a ponto de podermos realmente ver tempos apostólicos movendo-se entre nós, é o que todos ansiamos. Está à mesma porta, o vemos, queremos ver mais disso, queremos tal fluxo que seja de ajuda, flua de nós a outros. Lembrem-se, Jesus, como dissemos na lição esta manhã, nunca usou seu poder para si mesmo. Usou-o para outros. É para o que foi enviado. E vocês às vezes pensam, por que um homem que estava tão cheio do poder como ele teria de ficar enfermo? Sim, senhor. Li num livro em algum lugar que quando ele ressuscitou aquele rapaz, o filho da viúva de Naim, creio que o príncipe da casa de Davi, ele se sentou numa pedra e gemeu de dor de cabeça. Estão vendo? Ele levou a nossa enfermidade. Levar quer dizer carregá-las, vejam. Ele levou. E ele teve tudo como nós temos. Teve enfermidades, tentações, problemas, frustração, tal como temos, pois teve de ser o tipo certo de mediador. Assim, ele teve de ser participante, o lavrador do fruto, antes de poder saber. A mulher junto ao poço e muitas coisas, se olhássemos na Escritura. Quero dizer que creio em toda a Escritura, que cada porção dela é verdade. Há críticos hoje que não querem crer nisso. Um crítico, certa vez, disse que quando Jesus enviou aqueles discípulos até onde aquele jumentinho estava preso, entre dois caminhos, que ele preparou isso de antemão, quanto a onde aquele jumentinho estaria preso. Vejam, não entendem que Deus preparou de antemão. Deus me disse outro dia aqui com a mão da Al que eu apertaria sua mão na rua de novo. Foi muito estranho. Eu não estava aqui aquela manhã.
Mais 2 minutos ou mais 1 minuto e eu não teria me encontrado com ele na rua, mas saí do carro bem a tempo de apertar sua mão quando ele estava chegando na rua. Ele não me reconheceu, estava sem óculos, não podia me ver. Quando ouviu minha voz, começou a chorar. Que foi? Normalmente, ele não faz isso, mas foi uma resposta ao que lhe foi dito lá sob a tenda de oxigênio que ele o faria. Eu disse, o irmão também se sentará na igreja de novo, o desejo do seu coração. Quando estávamos tendo uma reunião em Chicago, ele queria ir àquela reunião, seu coração desejava. Enviei-lhe um telegrama de saudações por nós e as crianças. Disse-lhe que estávamos orando para que ficasse bom logo. E um amável irmão que o visitou disse que ele queria tanto, mas aqui está ele esta noite conosco. Estão vendo? Isso não foi preparado de antemão. O mesmo Deus preparou. Ele faz tudo operar perfeitamente em ponto. Um crítico certa vez disse que não admira que Jesus pudesse tomar 5 pães e alimentar 5.000. Disse que os pães eram maiores naquela época e ele só repartiu cada pão para alimentar 1.000. Pois sabiam que um garotinho os tinha em seu lanche. Uma criancinha a levar 5 pães que podiam alimentar 5.000 até que ficassem satisfeitas. E os 12 cestos recolhidos depois, estão vendo? Simplesmente são só críticos, só isso. Isso não muda a palavra de Deus, é sempre a mesma. Vejam, segue adiante. Agora, queremos falar agora sobre fé, e um tipo diferente de fé. Fé perfeita. É uma grande coisa. Agora, fé. A Bíblia nos diz que a fé é pelo ouvir. Agora, você não pode ser salvo sem fé. E fé é algo que você tem de crer que está ali, que realmente nada mais declarará que está ali a não ser a fé. Agora, estou tentando lhes trazer fé para poderem estar preparados para esta fila de oração nos próximos minutos. Agora, fé é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Não se pode agradá-lo. Se você diz que crê em Deus, você nunca ouviu. Veja, então, tem de crer nele pela fé. E se pudesse vê-lo, não seria mais fé. Está vendo? Qualquer coisa que os sentidos declaram não é mais fé, é um fato científico. Veja, não é mais fé. Mas você tem de aceitá-lo pela fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em Deus. E a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Está vendo? É necessário que você primeiro creia que esta é a palavra de Deus. E é necessário que venha a Deus pela palavra. Está vendo? Tome apenas a palavra, o que ela diz. E é isso mesmo. Tudo mais contrário a ela não está certo. Abraão teve de crer no que aquela voz lhe disse. E quando tinha 100 anos, 25 anos depois, ele estava mais fortificado crendo nisso do que 25 anos antes, quando lhe foi dado. Está vendo? Ele creu nisso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus, sabendo que ele era poderoso para fazer o que tinha prometido. E assim é, cada um tem de estar assim. É preciso que você venha com uma fé infalível, crendo que Deus fez a promessa. Mas agora você tem de estar em posição de ter essa fé, e é sobre isso que vamos falar. Veja, receber essa fé. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, nos é dito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, aqui é onde muitos falham a receber sua cura, ou o que estão pedindo, pois consideram que a fé é algo que não é. Estão vendo? Eles não creem. Não é imaginação. É, de fato, um firme fundamento. Agora, ouça com atenção. Veja, não é o que você imagina. É tão real para você como qualquer sentido do seu corpo declara algo mais. É tão real quanto meus olhos dizem, isso é um pedaço de papel. É tão real quanto dizer que isso é luz. É tão real quanto dizer, estou apalpando meu paletó. É tão real quanto ouço aquele bebê falando ali ou fazendo barulho. Veja, real dessa forma, como música tocando. É tão real quanto sinto o sabor de algo na boca. É real dessa forma, exceto pelo fato de que você não pode mostrá-lo a outra pessoa, só você a tem. Amém. É sua. A fé é o firme fundamento. Veja, não apenas um mito. Tanta gente vem. Agora, estas lições são muito profundas e tocarei a superfície, então se aprofunde nisso, está vendo? Note, é algo que você possui. Não imaginação. Se realmente a tiver, é tão real para você como
qualquer outra coisa poderia ser. É tão real como você sabe que está dirigindo um automóvel. É tão real como você sabe que está sentado nesta igreja. É tão real como ouve a minha voz. É um firme fundamento. Não uma imaginação, uma emoção, mas algo que você tem. E que venha você por ouvir a palavra de Deus e ela somente. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso traz de volta a posição em que sua fé está em algum indivíduo. Não está num homem, não está numa organização, nem num grupo de pessoas, está em Deus, porque Deus é a palavra, está vendo? Sua fé está em Deus. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando Deus, por sua palavra, não pelo que outro fez, disse, mas pelo que a palavra de Deus disse. Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Agora, você vê outro fazer algo por uma obra ou ato de Deus ou uma promessa de Deus e muitos dizem, também posso fazer isso. É uma imaginação. E quando fazem, você os encontra naufragados em algum lugar. Lá tem de ser um firme fundamento. Agora, é potencialmente fé. É algo que eu traria a uma fé. É potencialmente, como se você me pedisse um carvalho e eu lhe desse um fruto de carvalho. Potencialmente você tem um carvalho, mas ainda não se reproduziu. Mas quando realmente se reproduz, é um carvalho. E quando você imagina que Deus faz isso, mas quando lhe é revelado, então é uma fé perfeita que não pode falhar. É por isso que essas visões são tão tremendas para mim. Porque provou-se estarem certas todas as vezes, estão vendo? E sei que ele prometeu isso. Ele prometeu em sua palavra. E aqui vem ele e promete para este dia. Portanto, você sabe onde está quando ele disse assim. Veja, isso. Você sabe onde você está quando ele disse assim. Veja. Isso me dá fé, pois ele nunca faz nada contrário à palavra escrita. E se fosse contrário à palavra, eu não poderia ter fé. Traz isso direto à palavra. Veja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem de ouvir a palavra. A palavra de Deus é essa palavra totalmente suficiente. É tudo de que você precisa, esta palavra. Agora, a fé sendo um firme fundamento. E vemos aí em Hebreus o que era fé e o que aqueles que tiveram fé fizeram. Veja, muitas vezes pessoas têm fé hoje e amanhã não têm, no dia seguinte há algo e algo mais. Mas uma vez que Deus ancora, você vê, não há nada que eu faça se mover daí. Você só está sondando, esforçando, presumindo, e presumir é aventurar-se sem autoridade. Você só está tentando, indo nessa direção e corre aqui e ali, você ainda não tem fé. Mas quando o que chamamos fé? Desculpe-me, quero que você... Obrigado, irmão. Eu quero que você entenda agora. Nós, a igreja, tem de se elevar no poder de Deus. Como? Estamos muito perto do fim agora. E creio que a igreja está em condição de podermos lhe ensinar coisas um pouco mais profundas e remover um pouco dessa fé fingida e penetrar em algo verdadeiro. Está vendo? Tem de ser algo que você conheça. E se você diz, irmão Branham, aquela não é a luz. Mesmo assim, sei que é luz. Como sabe que é luz? Estou olhando para ela. E como sabe que não poderia estar errado? Minha vista sempre me declarou que isso é luz. Estão vendo? É por isso que creio nessas visões, pois sempre me declararam a verdade, pois vem da palavra. Então, se ele diz, assunto encerrado. Agora, quando é declarado assim, não há mais conjectura. Vai acontecer. Então você ouve, assim diz o Senhor. Veja, porque está além do pensamento humano. Está nos domínios do pensamento do Senhor. Mas você está aqui como a videira, como um galho produzindo fruto que está na videira. Deus usa o homem, e só o homem. Deus não usa máquinas ou grupos de homens. Deus não usa organizações, sempre usa indivíduos. Agora, a fé é o firme fundamento. E entendemos que, por meio dela, todas as coisas são feitas. Não é imaginação, é um firme fundamento, especialmente a fé perfeita. É sobre o que estou falando esta noite, chegar à fé perfeita, não imaginação. Agora há pessoas que vêm e dizem, tenho toda a fé, claro que tenho. Bem, por que está de pé aqui então? Está vendo? Está vendo? Veja, suas próprias ações provam que você não tem fé naquilo que fala. Se tivesse fé, então por que está na fila de oração? Para que faz estas coisas? Veja, se tivesse fé perfeita, você olharia direto para Deus e creria e iria embora. Você não precisaria entrar numa fila de oração. Não precisaria destas coisas, pois sua fé já fez ser assim. Está vendo? De que me serviria dizer tenho de vestir uma camisa? Estou de camisa.
Como sabe que está de camisa? Bem, eu a vejo, a apalpo e sei que está aqui. Bem, é real assim quando a fé perfeita se firma. Você não precisa de mais nada, já está feito, você sabe disso. Como sabe? A fé me diz que sim. É isso? Está vendo? Entende? Agora o que quero dizer, isso é fé perfeita. Agora, em outras palavras, eu estou me aventurando. Bem, eu vou. A Bíblia disse, chame os presbíteros, deixe ungir com azeite, e sei, subirei, você diz bem, serei curado. Você próprio está fazendo isso, não vigiar. Só fica entusiasmado. Então, quando passa, eu ainda não enxergo. Se você não teve fé, sua fé genuína operará, e mesmo sua fé genuína tornará isso tão real para você que... Olha, aquela mulher com fluxo de sangue disse, se tão somente tocar a orla do seu vestido, serei curada. E assim que tocou, ela disse que sentiu em si que seu fluxo de sangue cessou. Ela creu mesmo. E quando tocou, para provar que cessou, Jesus se voltou e disse, quem é que me tocou? Essa fé perfeita. E essa mesma fé, esta noite tocará em Jesus Cristo como tocou lá. A mulher veio com uma fé perfeita para aquele momento. Agora vemos que, de início, os discípulos não tinham esta fé perfeita. Não tinham, porque tinham Cristo, estavam andando com Ele, mas depois Cristo estava neles. E assim, veja, é difícil ter esta fé perfeita sem o Espírito Santo. Ele tem de trazê-la, ele traz. Agora, você diz os discípulos não tinham fé perfeita? Não, pois houve uma criança epilética lá, da qual estavam tentando expulsar o demônio e não puderam fazê-lo. E o pai viu Jesus chegando e disse, trouxemos meu filho aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Estão vendo? E depois os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo, por que não pudemos curá-lo? E Jesus disse, por causa da falta de fé, da vossa pouca fé. Isso mesmo, por causa da vossa pouca fé. Agora lembrem-se, eles tinham poder. Jesus lhes deu poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios poucos dias antes disso. Eles tinham o poder. Mas não a fé para usar o poder. Agora, aí está o tabernáculo Branham, aí está a igreja, a noiva hoje, o Espírito Santo está aqui com o poder, mas vocês não têm essa fé para movê-lo. Estão vendo o que quero dizer? Requer-se fé para movê-lo. Tenho aqui um cartucho que carreguei à mão. Sei pela balística o que ele fará, assim como a palavra, mas tenho de disparar a arma. O fogo tem de chegar na pólvora. A pólvora tem o poder, mas requer-se fogo para inflamá-la. E a mesma coisa, a pólvora está no cartucho, mas requer-se fé para colocá-lo na arma e dispará-lo. É o que se requer. Veja, fé perfeita para inflamar o poder do Espírito Santo que temos agora, desde que ele veio sobre nós. Fé para inflamar, para ver grandes coisas. A fé, algo que ele apresenta, isso. Com um coração cheio de alegria, você entra no quarto do enfermo sabendo exatamente o que vai dizer. Entra lá e sabe o que acontecerá. Algo já foi revelado e você sabe disso. E você entra em nome de Jesus Cristo. Levante-se daí, assim diz o Senhor. Aí está. Isso é fé perfeita. Se houvesse lá 10 milhões de pessoas dizendo que não aconteceria, você sabe que aconteceria mesmo assim, porque você sabe. Vai acontecer. Independente do que alguém diga, você é o que tem fé. Poderiam imaginar Josué, se ele reunisse os anciãos de Israel e dissesse, irmãos, somos servos do Senhor, gostaria de que pedissem ao Senhor que, se estiver bem, nos dê um pouco mais de luz solar, vejam, e detenham o sol por algum tempo. Não, ele precisava dela e sem oração, sem nada, ele precisava dela e apenas ordenou ao sol. Disse, fique aí, tenho necessidade. E estou no serviço do Senhor. E Ele me mandou aqui para fazer esse serviço. E estou fazendo o melhor que sei. O inimigo está disperso. E estão por aqui. Se eu deixar o sol se pôr, vão se reagrupar e causar mais problemas. Assim, detente. E a lua fique pairando aí. Amém. Ela ficou pairando lá por 24 horas. Agora, se o mundo está girando e ele o deteve e o sol ficou no lugar e não se moveu, o que aconteceu então? Agora, você faz esse um incrédulo. Você fala disso, então. Se não fala, você interfere com a ciência, porque disseram que se o mundo parasse, cairia. E agora? E se você diz que a palavra de Deus não está certa, então é incrédulo, está vendo? Mas aconteceu, isso é o principal. Não conheço a mecânica disso, mas aconteceu.
Não conheço a mecânica do Espírito Santo, mas sei que ele cai sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica dele, mas conheço as bênçãos dele. Isso é tudo que me importa em conhecer, são as bênçãos do Espírito Santo. E a mecânica, ele a faz funcionar, é segredo dele. Esse menino não pode ser curado porque os discípulos tinham poder. Jesus lhes deu poder para curar toda a enfermidade, para expulsar os demônios, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. Deu-lhes poder. Mas não tinham fé para operar o poder que tinham. Então questionaram Jesus e disseram, bem, agora por que não pudemos fazê-lo? Agora lembrem-se, eles tinham uma palavra, e a palavra era carne então. E a palavra lhes disse, dou-lhes poder. Amém! Dou-lhes poder. Eles tinham o poder, mas não tinham fé para operar a palavra que estava neles. Estão vendo o que quero dizer? Mas Jesus tinha. Ele era a palavra e tinha fé de que o que dissesse aconteceria. Ele disse, trazei-o aqui. Até quando vos sofrerei? Ele tinha fé com o seu poder. Como ele fez? Disse, em mim mesmo não posso fazer coisa alguma, porque ele confiava no que ele era, confiava em saber que era a palavra, e tinha fé em Deus, o qual o fez a palavra, que era Deus, a palavra, e eles estavam nele, e isso lhe dava fé porque ele entendia a sua posição. Ele sabia o que ele era porque a Escritura disse que ele era isso. E aqui toda a Escritura se conectou para provar que ele era exatamente o que a Escritura disse que seria, ele sabia o que ele era. Portanto, ele confiou no que Deus o tinha feito. E se ele fez isso, então não podemos confiar no que Deus nos fez como crentes? Estes sinais seguirão aos que crerem. Ele tinha fé no que ele era. E se você é crente, você tem fé no que você é. É um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia diz aqui, se o coração nos condena, então não podemos ter fé. Mas se o coração não nos condena, temos fé. Temos confiança para com Deus. Se quiserem ler, está em São João 3,21. Tem uma escritura anotada aqui. Agora anotem. São João, quero ler primeiro São João 3,21. Notem. Se o coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Mas enquanto você está fazendo coisas erradas, você não pode ter confiança para com Deus. Veja, você automaticamente saberá que está errado. Automaticamente se põe lá atrás como pecador por saber que está errado. Mas quando o coração não o condena e você sabe que é crente e não há nada entre você e Deus, você pode pedir tudo o que quiser e sabe que será concedido. Porque é a palavra que lhe foi dada, como foi aqueles discípulos. Agora o que você tem de fazer então é só ter fé no que você é. Ter fé no que a palavra diz que você é. E Jesus tinha fé na palavra de Deus que dizia o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi nos Salmos e os profetas e todos eles não falam dele? Eu sou o pão de Deus que vem pão da vida que vem de Deus do céu. Amém. Eu sou aquela árvore da vida no jardim do Éden. Eu sou todas essas coisas, eu sou o que sou. E ele sabia como essa fé perfeita que era o Messias ungido, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, agora, em mim mesmo nada faço, mas é minha fé em Deus, e Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, se manifesta porque você é um crente, está vendo? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Gostaram? Eu gosto quando vocês gostam de ensinar o que a fé realmente é. Sabendo quem ele era, sem sombra de dúvida, ele sabia que era o Filho de Deus. Sabia? Porque a palavra identificava. A palavra de Deus identificava quem ele era. Ele disse, se não faço as obras do meu Pai, então não me acrediteis, mas se faço, então crede nas obras, porque são a palavra prometida manifestada. Se apenas pudessem despertar para isso um minuto. Vejam, a palavra mesma o identificou quem ele era. E ele disse, quem pode me condenar de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar que minha vida e minhas obras não cumprem exatamente o que o Messias deveria fazer? Ninguém pôde dizer nada, pois ele era. Então ele tinha a fé para crer que tudo o que dizia aconteceria. Então ele se voltou e disse, também fareis as obras que eu faço. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós vereis, porque estarei convosco mesmo em vós. Não vos dê cuidado o que haveis de falar, porque não sois vós quem falará, é vosso Pai que habita em vós. Ele é o que fala, e não sou eu, é o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Estão vendo o que quero dizer?
Agora, a identificação de um cristão bíblico, Jesus disse essas palavras: estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como um povo pode se chamar de crente e negar essas palavras? Como pode se chamar de crente e negar qualquer parte desta palavra? Está vendo? Não pode fazê-la. Você não é crente, portanto os sinais não seguem porque você só aceitou aquilo em que quer crer e deixou o resto. Você não crê nela, mas você tem de aceitar a coisa toda e crer nela. E quando verdadeiramente crer, não finge que crê, mas realmente crê, então estes sinais seguirão os que creem. Poderia comparar um cristão de hoje com aqueles do passado, como aqueles discípulos andavam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo para fazê-lo. Só um prisioneiro, como preguei outra noite, um prisioneiro da palavra e vontade de Deus. Ele nem mesmo podia se mover até Deus movê-lo. Não gostariam de ver uma igreja se levantar assim. Ela vai voltar. Tem de vir, isso mesmo. Está a caminho agora, eu creio. Pois a palavra identificou ele próprio, o que ele era, e a mesma palavra nos identifica. Estão vendo? Se alguém me ama, guarda meu mandamento. E se diz que me ama e não guarda meus mandamentos, isto é, todos eles, é mentiroso e a verdade nem mesmo está nele. Você diz, bem, não creio em toda... Bem, então você é um incrédulo, só isso. Se a Bíblia disse que sim, isso torna certo, estabelece eternamente o que a Bíblia disse, é a verdade. Note quando ele nos disse, se estiverdes em mim, minha palavra em vós. São João 15. Se estiverdes em mim, vejam, ter fé nele. Se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedi tudo o que quiserdes. Vejam, agora ele sabia quem era, portanto tinha fé. A fé pode produzir quando ele soube o que era. Agora, se estiverdes em mim, minha palavra em vós, então sabe você quem você é. Pedi tudo o que quiserdes e vos será dado. Não seria maravilhoso esta noite se todos entrassem nessa fila de oração e dissessem, sou cristão, não tenho condenação, sei que o coração não me condena, algo me diz esta noite, é o fim do meu sofrimento. O que você vai fazer? Sairá daqui com algo. Não importa o quanto venha com emoção, o que faça, não funcionará até que essa fé perfeita tenha se manifestado e identificado em você como firme fundamento. E quando estiver aí, nada irá sacudi-lo disso. Se você estava com câncer e o médico lhe disse ontem que estaria morto antes de segunda-feira de manhã, todo o seu coração, sua respiração ruinado, o câncer devorou, corrente sanguínea, totalmente câncer, seja o que for, e algo vem com este firme fundamento da fé genuína, a fé perfeita, tornou-se um firme fundamento em você, você riria na cara do médico. Você seria como o velho Elias quando andou por lá, para cá, diante do ídolo, e disse, por que não clama um pouco mais alto e talvez ele tenha alguma coisa que fazer. E sabia o que ia fazer, pois Deus lhe disse que aconteceria. Ele disse que o Deus que responder por meio de fogo seja Deus. Disseram, aceitaremos essa proposta. E derramaram água sobre os altares e eles retalharam, fizeram de tudo, clamaram, Abal, responde. Elias estava tão calmo quanto poderia. Disse, clamar um pouco mais alto, talvez ele esteja ocupado. Talvez ele esteja fazendo alguma outra coisa. Ele apenas só zombou deles porque sabia o que aconteceria. Observe, quando ele pôs tudo em ordem, ele saiu lá e disse, o Senhor, Deus de Abraão, Isaque, de Israel, não me chamou agora por nome Jacó, Rábula, chamou de Israel, príncipe com Deus. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, daquele príncipe Jacó. Manifeste-se hoje, que sou teu servo, que fiz tudo isto, não segundo o meu desejo, nem segundo a minha maneira de ser, mas conforme a tua ordem fiz. A tua vontade, tu me disseste o que fazer, tu me mostraste que essas coisas estariam aqui, derramarei água sobre o altar, fiz todas essas coisas conforme a tua ordem, agora manifeste-se. E quando disse isso, caiu fogo dos céus. Ele estava perfeitamente confiante que cairia porque tinha o firme fundamento. Porque a palavra disse que sim. Agora, essa mesma Bíblia é a mesma palavra de Deus. E quando você pode receber o firme fundamento, que é a fé perfeita, firme fundamento de que esta promessa que Deus fez é sua. Como você sente, irmão Branham, quando você coloca lá e vê as pessoas vindo de diversos idiomas tais... O irmão fica com medo? Não, senhor. Não, senhor. Ele disse que seria dessa forma. Até agora nunca fiquei com medo porque ele me disse assim, e creio que é verdade. Se ele me dissesse essa noite para ir ao cemitério presidencial ressuscitar George Washington amanhã de manhã, eu convidaria o mundo inteiro. Venham ver isto ser feito. Diria, tragam todo crítico que possam, ponham-nos de pé em volta. Vocês verão a glória de Deus. Ponham essa cadeira aqui onde possam se sentar e descansar um pouco. Ele estará aqui no momento, assim que eu chamar. Aquela noite, quando aquele garotinho na Finlândia
Ou melhor, aquele dia, caído lá morto. Ficou caído lá por meia hora, triturado, sangue escorrendo dos olhos, nariz, ouvidos, perninhas quebradas, e suas meias, e seus pés fora da ponta de suas meias, sem sapatos. Olhei e pensei, deve ser aquele garoto. Eu disse, vejamos, na parte de trás dessa Bíblia, irmão Moore. Chamamos o irmão Lindsay, irmão Moore olhou lá atrás e acontecerá, diz o Senhor. Oh, que coisa! Será uma região em que crescem muitos pinheiros, pedras estarão amontoadas, um garotinho com o cabelo aparado, macacãozinho abotoado aqui em cima e seus pés, suas meias puxadas para cima. Ele terá olhos castanhos que estarão virados para trás, será morto num acidente automobilístico, mas põe as mãos sobre ele e ele voltará à vida. Lá estava escrito, lá estava ele caído. Amém? Só esperando a palavra. Eu disse, se esse garoto não estiver vivo em alguns minutos, eu sou falso profeta. Expulse-me da Finlândia. Mas se estiver vivo, caiam prostrados e se arrependam. Eu disse, morte, tu não podes retê-lo. Chamei seu espírito conforme a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ele saltou. Isso mesmo. Estão vendo? Olha que coisa. A fé, vejam, tomou controle. Deus disse assim. Aí está. Agora, isso é Deus falando hoje por meio de visão. Mas isso, se essa visão fosse contrária a isto, estaria errada. Isto é mais do que uma visão. Se qualquer visão é contrária à palavra, deixa. Ela não é de Deus. Deus não contradiz sua própria palavra. Assim, se essa palavra lhe disse algo, você pode ter a mesma confiança de que acontecerá. Não há nada. Você diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bem, irmão, se a fé, essa fé perfeita, toma controle disso, você, quando passasse por essa fila de oração, você estaria pulando e gritando até você, quando saísse daqui, acabou tudo, acabou, terminou. Se tivesse um pedido no coração e cresce que quando essa fila de oração fosse feita para isso ser respondida, não há nada que você questione, é o que acontecerá com uma mulher com fluxo de sangue. Jesus tinha fé perfeita, ele a tinha, ela veio porque ele era a palavra, e você se torna a palavra quando recebe a palavra. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, as minhas palavras que esta palavra estiver em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Estão vendo? Se disseres a este monte move-te, não duvidares, mas creres no que disseste, então terás o que disseste. Quando orares, crede que recebereis o que pedis e o tereis e vos será dado. Tempo, espaço, nada mudará. Você sabe que está feito, já terminou. Agora observe, agora ele nos diz, se estiveres em mim e minha palavra em vós, São João aqui, podeis pedir tudo o que quiserdes, será feito. Então reconheça sua posição na Escritura como crente. Veja, você tem de reconhecer sua posição como ele reconheceu a dele. Não está escrito que o Cristo virá em tudo que Cristo faria. Ele disse a Cleópas e aos demais aquela manhã, não está escrito nas Escrituras que ele tem de sofrer e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Disse, por que sois tão tardos de entendimento? E pensaram, ora, este homem fala um pouco diferente dos outros. Descobriram, quando entraram nessa estalagem, que era ele. Vejam, seus olhos foram impedidos de vê-lo. Eles perceberam que ele estava se referindo àquela escritura, souberam que era ele. Agora você deve crer no que pediu. Se é crente, reconheça-se como crente. Reconheça que estas coisas são para você. Se houver condenação em sua vida, acerte primeiro. Se tem condenação, ou você pode pedir a Oral Roberts, a mais meia dúzia de pessoas que tenham fé para vir aqui orar por você, pular e derramar azeite sobre você aos litros, e ainda assim, isto não se moverá. Isso mesmo. Os que vêm aqui das reuniões e oram devido a isso, esses vêm a mim na fila de oração. Você ouve dizer, você recebeu oração antes. Um homem de cabelo escuro, corpulento, queixo grande. É o Oral Roberts. E foi em certa cidade e chamou tal e tal coisa. Sim, isso mesmo, está vendo? Você recebeu oração por tal e tal homem, vejam, assim. Mas aqui está o seu problema. Vai e corrija isso. Vá lá e confesse esse pecado ao seu marido, à sua esposa. Vai, faça isso. Nunca lhe servirá de nada, não importa por quem recebeu oração até que corrija. Condenação no coração, e Deus não entrará nesse coração condenado. Estão vendo? Deus não habitará nele. Você tem de corrigir, então quando corrige, você deve ter fé. Se tudo está certo, você deve ter fé e crer. Não tenha medo. No livro de Jó diz aqui, Jó temeu. E o que ele temeu realmente aconteceu. Que foi isso? Seu temor. Foi o que fez acontecer. Sua fé o teria protegido disso, mas seu temor o trouxe a ele. Ele temia que acontecesse e aconteceu. Agora, se ele soubesse que não ia acontecer, não aconteceria. Estão vendo o que quero dizer? Se você teme quando passa pela fila de oração, talvez não tenha fé suficiente, nunca acontecerá, não se preocupe. Mas se você sabe que vai acontecer, acontecerá. Está vendo? Veja, é um firme fundamento de algo. Jó temia que essas coisas viessem sobre ele, vieram. Se você teme sua enfermidade, não irá deixá-lo, ela não irá. Se tem fé, irá. Pergunte a qualquer médico. A primeira coisa que ele tentará levá-lo a fazer é ter confiança no remédio que está lhe dando. Se não tem confiança nele, melhor deixar para lá, está vendo? Claro. Que é isso, então? É a fé que produz a cura. É a fé que faz isso o tempo todo. Pedro,
Estava se saindo bem até que se assustou. A palavra lhe disse que ele podia andar por cima da água. Primeiro ele teve medo, pensou que era um espírito e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Disse: vem. Agora é isso mesmo que Tiago 5,14, o mesmo que Marcos 16, o mesmo Deus que disse isso, disse: vem. E assim ele começou a andar. E se saiu bem, desceu do barco, começou a andar por cima. Havia uma tempestade no mar, sabem? Grandes ondas de crista branca, maiores do que esses morros aqui, espuma quebrando-se, terríveis, com 4 a 6 metros de espuma e cristas brancas quebrando-se. E aquela foi a coisa terrível para ele pedir: se és tu, Senhor. Vejam, parecia uma sombra, o Espírito. Ele disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima. Jesus disse: vem. E ele disse: é o Senhor, eu andarei. Mas quando pôs os olhos nas ondas, se assustou. O que lhe veio à mente? Andarei, porque a palavra me disse para andar. E a seguir olhou para seus sintomas. Olhou lá e viu como aquelas ondas eram grandes e se assustou. E quando assustou, afundou. Estão vendo? O que ele temeu aconteceu. O que ele creu aconteceu. Enquanto creu que podia andar, andou. Quando creu e se assustou em sua crença, então seu firme fundamento o deixou. Estão vendo? Ele ainda professava sua fé, mas não tinha o firme fundamento. O firme fundamento teria passado por cima daquela crista espumosa e ido direto a ele. Vejam, se ele tivesse fé perfeita. Mas não tinha. Ele pensou que tinha princípio, tinha, mas que se aventurar de imediato. Ora, o Senhor me disse para fazer isso, tem de acontecer assim. Ele desceu do barco e foi. Ele não pensou nas ondas como eram contrárias. Isso nunca lhe veio à mente. Agora, quando você começa a pensar: bem, agora espere, sabe? Estive enfermo tanto tempo, pare. Melhor voltar já para o barco, está vendo? Mas quando para de pensar nisso, Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não pensou nisso, nem atentou para isso, nem mesmo foi trazido ao entendimento. Ele não atentou de modo algum, só atentou para o que Deus disse e seguiu. Enquanto Pedro fez isso, andou. Mas Jesus vivia no mundo que ninguém conhecia. Uma pessoa estranha vivia no mundo de fé perfeita, no Deus perfeito em que ele estava. Se vivêssemos uma fé perfeita de um cristão ao que somos, seríamos místicos para o mundo. As pessoas não o entenderiam. Você andaria no Espírito. O que o Espírito dissesse, você faria. O que ele proibisse, não faria. Então as pessoas começariam a dizer: você seria uma pessoa mística para elas. É assim com todos os crentes. São místicos. As pessoas não entendem porque vivem num mundo para si. Jesus vivia num mundo que ninguém mais podia tocar. Os discípulos não podiam entendê-lo. Quando ele lhes falava, diziam isto, diziam: ora, tu falas em enigmas? Não entendemos. Como pode ser? Vejam, não estavam no mundo em que ele vivia. Eles não podiam entendê-lo, ninguém podia entendê-lo. E assim, quando um homem vive pela fé e anda pela fé, quero dizer, fé com um firme fundamento, ele é isolado do mundo inteiro e se torna uma nova criatura em Cristo. Aí, agora, estão entrando em material de noiva. Estão vendo? Chegando à condição de arrebatamento agora. Isso diz respeito a cada um de nós, não só ao pastor, diáconos, administradores. Diz respeito ao leigo. Todo indivíduo anda no mundo a sós com Deus. Você está batizado neste reino e não há ninguém ali, exceto você e Deus. Está vendo? Ele dá as ordens e você as cumpre. O que ele diga, não há sombra de dúvida em parte alguma. Você avança de imediato. Se o Senhor diz isto, não há ninguém no mundo que possa convencê-lo a deixar. Você segue adiante. Agora você está chegando à fé perfeita, à perfeição, que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Sim, ele foi um místico para eles, com sua fé perfeita. Assim é agora com os que têm fé perfeita. São místicos para outros. Somos ensinados a resistir ao diabo, que ele fugiria de nós. Agora, resistir é simplesmente rejeitá-lo. Apenas resista-lhe. Isto é, apenas afaste-se dele. Deus disse, certa coisa não importa o que ele esteja tentando dizer, você nem escute. Seus ouvidos estão surdos para qualquer outra coisa, exceto para o que o Espírito diga. Está vendo? Quem tem ouvidos, ouve. Veja o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem oposto de escuta, que capta o que o Espírito diz às igrejas. O que Satanás diz? Bem, não posso. Isso não tem nada. Bem, se você ensinar isso a denominação para não tem nada a ver com o assunto, ele segue adiante mesmo assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabem, na Bíblia, sempre constantemente dizendo isso, quem tem fé, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estão vendo? Aquele que tem sabedoria, calcula.